So you think you had me in your sights. Well, I got news for you, I'm working overtime to get away. Meu nome é Rodrigo Gonçalves, tenho 31 anos de idade, sou casado e quero convidar você para dar uma volta comigo agora para você conhecer um pouquinho da minha história. Vamos lá? Bom, galera, eu tive a oportunidade de nascer no lar cristão, né? Meus pais me ensinaram os princípios e valores bíblicos, para que eu pudesse andar no caminho. A minha infância, ela foi bem bacana. Uma história bacana que eu gosto de contar da minha infância é o quanto a gente brincava. Eu tenho um irmão mais novo, 1 ano de idade, e a gente gostava de brincar no barranco que tinha lá perto de casa, lá, barreiro. E a gente subia naquele lugar, caía, se esborrachava, mas vivia brincando naquele lugar, se sujando lá. E de vez em quando fugia da mãe, isso de vez em quando, nem sempre, porque a mãe era muito firme com a gente, mas de vez em quando a gente fugia da mãe e ia acampar com os amigos ali do bairro e tal, que brincava. Era aquele tipo de garoto levado, mas ao mesmo tempo sendo educado pelo pai e pela mãe, com princípios e valores da palavra. Enfim, mas a gente foi crescendo, minha adolescência, também um pouco de trabalho, dava um pouco de trabalho para os meus pais. Eu gostava muito na minha adolescência de jogar futebol, muito. Eu e meu irmão, ele até tinha um time de futebol do bairro, que a galera fez ali e disputava campeonato e tal. Às vezes deixava de estar com a família, de ir para a igreja, de estar só para estar jogando futebol, só para estar junto com a galera lá nesses campeonatos aí. E assim foi a minha infância, foi a minha adolescência, fui crescendo dessa forma. É aquele ditado, né? Filho de crente, com os princípios e valores cristãos, mas nem sempre crente, né? Me envolvi ali com a galera do bairro e com o pessoal da escola, né? Aquela coisa e tal, aquelas brincadeiras, aquelas piadas e tal, e fui crescendo nesse âmbito. E dos 15 para os 16 anos, então, foi que eu fui ter o chamado de Deus, que eu vi sentir o chamado de Deus no meu coração para me voltar para as coisas de Deus, para me olhar para Deus. E ali, a partir desse dia, a partir desse ano, a minha vida mudou, a minha história mudou, porque de fato eu entreguei toda a minha vida para o Senhor e comecei a viver com Ele. E eu lembro depois desse encontro que eu tive com o Senhor, que eu comecei a andar com Ele de fato como se fosse uma pessoa andando com um amigo. Eu lembro que depois que eu voltava da escola, do colegial, eu ia para o meu quarto e sentava na minha cama, pegava a palavra e lia a palavra, e fazia minhas orações assim, e eu falava assim: Senhor, eu sei que tem mais, eu sei que o Senhor quer se revelar para mim, eu sei que o Senhor quer ser meu amigo, a Tua palavra mostra isso, Senhor, mas eu sei que existe mais. E o Senhor deu a sua graça de eu experimentar algo tremendo com Ele, uma intimidade assim com Ele, assim, sabe, de amizade, de camaradagem, de trocar ideias assim tremendas, assim, sabe? E dali pra frente a minha história de vida mudou. Continuei com meus amigos, continuei com meus hobbies, futebol, mas com o Senhor no coração, vivendo para o Senhor, tendo esse chamado forte no meu coração. Aí depois do colegial, foi que eu recebi ali uma ajuda de um pastor amigo meu, e ele falou: olha, eu tenho visto a convicção de Deus na tua vida, tenho visto o teu chamado, tenho percebido isso na tua vida, eu quero enviar você para o seminário. Então ele me enviou para o seminário, fiquei 4 anos em Londrina, estudando lá, longe da família, longe dos amigos, só se preparando, buscando o Senhor. Era uma faculdade teológica, integral lá, muito boa, muito gostoso esse tempo, tenho muita saudade desse tempo. E ali Deus me ensinou muitas coisas. Vinha conhecer minha esposa no 4º ano do seminário, a Luciana. Hoje sou casado, 31 anos, tenho um filho, Davi. E enfim, depois de lá voltei
voltei para Joinville, onde então fui ordenado a pastor e estou trabalhando agora com a juventude, né? Amo trabalhar com jovens, creio que é um chamado de Deus forte no meu coração, porque eu vejo que a juventude do nosso dia, ela tem sido muitas vezes enganada, né, por uma camuflagem que o mundo vem mostrando, vem dando a ela a respeito das coisas desse mundo, né? O mundo sempre se aparece para elas como se fosse algo bom, algo gostoso, algo maneiro, algo legal, e as coisas de Deus como algo careta, como algo que não existe, como algo que é mentira. E por isso que eu escolhi trabalhar com a juventude, porque é um público difícil de ser alcançado, porque o mundo oferece tantas coisas aí que aos olhos humanos é bom, é legal. Então, por isso que eu escolhi trabalhar com essa faixa etária. Mas assim, eu creio que vamos dizer assim, sem placa de igreja, sem denominação nenhuma, nós temos que nos unir, né, como igreja do Senhor, para trabalhar com esse público, com essa juventude, mostrar a elas que Jesus Cristo, quem tem Jesus Cristo não é careta, quem está com o Senhor não é careta, mas pode andar, pode ser diferente, pode ter uma vida diferente. E esse é o maior desejo meu, de trazer essa revelação para essa juventude do Senhor Jesus Cristo, para que eles venham crer no Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa que eu tenho visto muito mesmo, assim, no meio da juventude, é a juventude no meio das drogas, né, se matando. Ontem mesmo a gente teve a notícia de um adolescente que veio a se matar ali no Shopping Miller. A gente viu algumas fotos e sobre o desespero da mãe. Eu fico imaginando assim, meu Deus, né? Cadê a igreja do Senhor? Cadê o povo do Senhor para interceder por essa Joinville, por essa juventude, para interceder por esses jovens, tantos jovens aí nas drogas, tantos jovens aí se perdendo, tantos jovens, né, se afundando no pecado, se afundando, né, o diabo destruindo, matando. E às vezes a gente está na igreja e só olhamos para nós mesmos, mas a gente tem que se levantar como reino de Deus, como igreja nessa terra, e numa só voz, unidos, né, pregar a palavra do Senhor, orar, interceder, evangelizar, nos entregar totalmente de corpo, alma e espírito para o Senhor, dar o nosso culto racional, como diz a palavra de Deus, viver para o Senhor. E isso não é difícil, isso não é complicado, isso Deus não pede para que a gente venha fazer isso dentro da igreja, Deus pede fazer isso fora da igreja, o segredo está fora da igreja. Isso acontece no dia a dia, lá na faculdade, na escola, lá no trabalho, onde a gente deixa de ser o agente secreto, o crente secreto, e passa a ser aquele amigo, aquele colega, aquele ombro amigo, aquele que está ali para estender a mão, o primeiro para dizer sim, não, eu posso ir na tua casa, eu posso te ajudar, eu posso fazer isso por você, aquele que se dispõe a estar ajudando outra pessoa, outro amigo, ou um ser humano. É isso que Deus nos chama para fazer. É isso que Deus nos pede para fazer, dar o nosso testemunho, apenas dar o nosso testemunho de quem nós somos, como vivemos com Ele, como vivemos para Ele, para que outras pessoas venham conhecer a respeito de Jesus Cristo. Eu lembro de uma experiência que eu tive depois da minha conversão com Deus, depois de alguns meses orando, buscando Ele. Eu estava no meu quarto e eu estava lendo a palavra, daí comecei a orar. E aí passou uns instantes assim, eu comecei a sentir uma presença de Deus assim, tão gostosa, tão maravilhosa, tão bacana. E eu senti Deus falando no meu coração, no fundo do meu coração, assim, dizendo assim, olha, Rodrigo, quanto tempo eu esperei por isso? Quanto tempo eu esperei por isso? Que pena que são poucas pessoas que fazem o que você está fazendo agora. O Espírito Santo está falando comigo, que ele estava desejoso para ser meu amigo, para ter intimidade comigo, para me guiar, para me ajudar. E ele estava falando que esse era o desejo dele e que ele estava esperando há muito tempo. Quero falar uma coisa para você: Deus te espera. Deus te espera. O mais interessado em ter você, em cuidar de você, em abençoar a tua vida, em ter intimidade contigo, você pode ter absoluta certeza que é o Senhor. O mais interessado em ter intimidade contigo
é o Senhor Jesus Cristo. Ele quer andar contigo, Ele quer ser teu amigo. E foi uma experiência que me marcou muito e me mudou a minha concepção do que Deus é, do que o Espírito Santo é e do que o Espírito Santo faz. Porque muita gente acha que o Espírito Santo é aquele que vem na igreja, a pessoa rodopia, pula, cai. Não, o Espírito Santo vai muito além. Ele quer ser o nosso paracleto, como diz a palavra, o consolador, aquele que viria. Quer dizer, o totalmente o outro, o ajudador, aquele que está ao lado. Isso quer dizer um amigo que quando a gente está caminhando, quando a gente está correndo, quando a gente está no trabalho, quando a gente está na escola, onde a gente estiver, Ele está conosco. Ele anda conosco, Ele fala conosco, Ele nos ajuda, Ele nos guia. É isso que o Espírito Santo faz. Ele é o nosso amigo. Às vezes eu fico pensando no meu coração, assim, o que Deus deseja para nós, né, para esse bairro, para o mundo. Eu vejo as pessoas para lá e para cá e fico pensando, puxa, o que Deus quer com elas? Deus quer apenas tocar elas, Deus quer mudar a história de vida delas, Deus quer transformar, tirar as aflições, tirar aqueles traumas, aquelas dores, aquelas lutas que elas têm passado lá dentro da sua alma. Deus quer abençoar elas. E o meu desejo para este bairro onde a gente está morando, onde a gente está pastoreando aqui, é que o Senhor venha fazer isso neste lugar. Que o Senhor venha fazer um reboliço, venha trazer um avivamento sobre esse bairro aqui, para que as pessoas venham conhecer Jesus Cristo, venham ser transformadas, curadas, saradas, lá no seu íntimo, lá onde mais o ser humano precisa, lá na sua alma, para que Deus venha apagar os traumas, venha curar de todas as suas aflições, de todas as suas dores, né, que essas pessoas têm vivido, têm passado. E a minha oração é para que o Senhor venha fazer isso. Venha abençoar o Aventureiro, venha abençoar Joinville, venha abençoar Santa Catarina e venha trazer salvação para essas almas. E nós como igreja, nós como seus servos, nós devemos levantar nossas cabeças e dizer, Senhor, como Isaías disse ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim e que eu possa fazer a tua vontade. Bom, galera, esse foi um pouco do meu testemunho aí, e se eu possa ser de valia para a tua vida e que você venha também, através dessas minhas palavras, receber um pouco aí do que Deus tem feito na minha vida. Que Deus abençoe você, fique na graça do Senhor Jesus. Beijão para todos, até a próxima. Talvez você tenha já assistido o programa Transformação há algum tempo, tem visto vários testemunhos, como esse que nós vimos hoje do Rodrigo, e quem sabe você nunca decidiu mesmo por Cristo, você nunca realmente abriu o seu coração para Ele. Então eu incentivo você a fazer isso hoje, por que não? Abra o seu coração, se entregue totalmente, diga, Jesus, eu te quero como meu Senhor, eu te quero como meu Salvador, escreve a história da minha vida. Eu ouvi falar que tu tem histórias maravilhosas para as pessoas, então eu quero saber qual é a minha, eu entrego a minha vida a ti. Faça isso, você não vai se arrepender e passe a buscá-lo de todo o coração, passe a procurar pessoas que amam Ele e o servem de verdade. Leia a Bíblia, ore, congregue numa igreja, busque a Ele em primeiro lugar, porque é o grande tesouro que existe para se descobrir enquanto se vive nessa terra é Jesus, é uma vida com Ele de intimidade, é um relacionamento com Ele. Busque a Deus de todo o seu coração. Deus é a única pessoa que você pode se entregar completamente e que nunca vai te desapontar, nunca vai te decepcionar, porque os seus caminhos são de luz, são de vida e são de paz. Então confie nele. Então abra a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. Que Deus te abençoe.